todo mundo já passou por isso, né? A pessoa tá lá rolando o feed de uma rede social de boa, lendo as postagens tranquilamente e, de repente, os olhos batem numa opinião completamente contrária a tudo que essa pessoa acredita. Nossa, sim, é instantâneo. Exato. Antes mesmo de formular um pensamento lógico para rebater, o corpo reage. O coração acelera, as palmas das mãos começam a suar, a respiração fica mais curta. E é bizarro pensar nisso porque a gente está falando apenas de pixels brilhando na tela de um celular, sabe? Aham, não tem nenhum leão ali. Pois é, não há nenhum perigo físico real no recinto. Não há uma fera prestes a atacar. E, no entanto, o nosso organismo se prepara para uma guerra real. E essa reação física imediata é a prova viva de que a comunicação humana não é apenas uma troca de informações assépticas, sabe? Quando a gente discute a liberdade de expressão, que é o nosso grande foco nessa análise de hoje, o instinto inicial é sempre pensar em tribunais, juízes. Leis, constituições. Isso, advogados debatendo o que pode ou não ser dito, mas a verdade nua e crua é que o território da fala e da expressão é profundamente biológico e psicológico, muito antes de ser jurídico. Certo, vamos desempacotar isso. Porque nessa nossa análise profunda de hoje, a gente mergulhou numa quantidade imensa de informações que tentam mapear exatamente esse campo minado. A missão hoje é ir muito além do senso comum. Com certeza. Não vamos ficar apenas debatendo leis frias. Vamos entender como os nossos cérebros reagem quase que quimicamente ao confronto de ideias. Analisar aquela linha invisível que separa o direito de falar da ética de convivência. E tentar montar uma espécie de bússola prática para sobrevivermos nessa era de comunicação constante. O que é fascinante aqui é perceber o grande paradoxo da liberdade de expressão. Historicamente, ela é indiscutivelmente um motor primário do progresso humano. Sem a capacidade de questionar o status quo, sabe? De ofender dogmas antigos ou de propor absurdos que mais tarde se provam verdadeiros, a ciência, a cultura e a tecnologia teriam estagnado séculos atrás. A gente estaria na Idade das Trevas ainda. Totalmente. A humanidade precisa do choque de ideias para avançar. Só que o desafio monumental é o custo desse choque. Como garantir que a liberdade do indivíduo de se expressar não destrua o tecido social ou a dignidade de quem está do outro lado da conversa? Para desatar esse nó, a gente precisa dar um passo atrás e olhar para a história e para a ideologia. Porque é impossível entender o presente sem lembrar de marcos, como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão lá de 1789, ou a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Documentos fundamentais, né? Sim, a liberdade de expressão foi cunhada a ferro e fogo nesses momentos históricos como uma proteção contra a tirania. O objetivo primário era garantir que reis, ditadores ou governos autoritários não pudessem calar e prender cidadãos comuns só por discordarem do regime. Era um escudo, né? Exato, era um escudo contra a censura estatal, puramente. A história nos dá esse cenário político. Mas para entender por que as discussões escalam tão rapidamente para a agressividade no nosso cotidiano, a gente precisa olhar para dentro do nosso crânio. A comunicação, na sua essência evolutiva, é uma ferramenta de sobrevivência. Sobrevivência da tribo, né? Isso. Projetada para manter a coesão do grupo. Só que com o desenvolvimento da nossa psique, as nossas opiniões e ideias se fundiram com a nossa própria identidade. Uma crença profunda não é apenas algo que alguém tem, sabe? É algo que a pessoa é. Espera e significa que quando uma ideia minha é atacada, o meu cérebro não consegue separar a abstração do pensamento da minha integridade física. Como mulher, eu fico perplexa com isso. Exatamente isso. O nosso cérebro não evoluiu tão rápido quanto a nossa tecnologia ou a nossa filosofia. Quando uma visão de mundo muito arraigada é ameaçada por um argumento contrário, o nosso sistema límbico assume o controle. Que é aquela central primitiva de emoções, certo? Isso, a central de sobrevivência. E ele não interpreta a discordância como uma oportunidade de aprendizado. Ele dispara a mesmíssima resposta de luta ou fuga que dispararia diante de uma ameaça letal. Caramba! Há uma inundação real de cortisol e adrenalina. O raciocínio lógico, que é gerido lá pelo córtex pré-frontal, ele é literalmente abafado para que o instinto de defesa ganhe espaço. Então, assim, só para fazer uma analogia clara para quem está ouvindo,
numa daquelas discussões acaloradas sobre política ou costume, sei lá, num grupo de mensagens da família, de um ponto de vista puramente biológico, o cérebro da pessoa acredita piamente que ela está fugindo de um predador na savana africana. A arquitetura neurológica ativada é incrivelmente semelhante. A ameaça ao status intelectual ou moral, ela é processada como uma ameaça à vida. É por isso que as pessoas gritam, xingam e perdem a racionalidade em debates sobre temas que, na prática, não alteram a segurança física imediata delas. Nossa, isso me deixa chocada. Porque se nós fomos primatas tão reativos assim, programados pela biologia para entrar em modo de guerra toda vez que somos contrariados, como é que a gente consegue viver em grandes cidades e não se destruir mutuamente? A resposta não pode ser apenas a lei. Com certeza não. Porque a lei não regula cada palavra que a gente diz o tempo todo. A ética seria, então, a tecnologia social que a gente inventou para domar esse instinto primitivo. O papel da ética é precisamente esse. É atuar como esse freio civilizatório para o nosso sistema límbico hiperativo. É crucial a gente entender a distinção entre a lei e a ética na comunicação. O direito é um piso mínimo. O básico do básico. Exato. Ele define o que é legal ou ilegal com base em regras estritas do Estado. Mas a ética opera num teto muito mais alto, entende? Ela lida com o que é bom, o que é justo e o que é responsável. E é aí que muita gente se perde, confundindo o direito legal com a validação moral. Tipo, ter o direito legal de fazer algo não significa que seja a coisa certa a se fazer, né? E isso levanta uma questão importante, que é muitas vezes chamada de princípio do dano na filosofia. O Estado não vai mandar a polícia prender alguém simplesmente por ser uma pessoa desagradável, grosseira ou indelicada no trato diário. Infelizmente, né? Brincadeira. A lei permite que as pessoas sejam babacas, para usar um termo bem popular. Mas a ética nos diz que a liberdade de expressão de uma pessoa deveria encontrar um limite voluntário quando fere a dignidade ou a estabilidade emocional do outro. E essa separação entre o que a lei permite e o que a ética exige nos leva direto para um dos mitos mais persistentes que a gente precisa derrubar hoje, que é a ilusão da praça pública absoluta. Esse ponto é fundamental. Muita gente age como se o mundo inteiro fosse um espaço governamental onde ninguém pode sofrer consequências pelo que fala. Mas existe uma fronteira gigantesca entre o ambiente público e o ambiente privado. E a confusão entre esses dois espaços é, de longe, o grande motor dos cancelamentos e litígios modernos. No ambiente público, na rua, numa praça ou na relação direta com o Estado ou governo, não pode impedir a circulação de discursos que estejam dentro da legalidade. Certo. No entanto, quando a gente cruza a porta de um ambiente privado, o jogo muda radicalmente. E por ambiente privado, a gente entende empresas, redes sociais corporativas, clubes, shoppings ou a própria residência de alguém. Os termos de uso, né? Isso. Nesses locais, vigoram os direitos de propriedade e as regras de convivência que foram acordadas. Vamos construir um cenário para ilustrar isso para nossa audiência. Imagina que eu decida dar um jantar na minha casa e convido um conhecido. No meio do jantar, essa pessoa começa a proferir palavrões, ofender os outros convidados e criar um clima terrível. A Constituição garante que o governo não vai invadir a minha sala de jantar para prender ele por falar besteira. A opinião dele está protegida contra a censura estatal. Mas a proteção termina aí. Exatamente. Como dona da casa, eu tenho não apenas o direito, mas a legitimidade ética e legal de abrir a porta e expulsar essa pessoa para sempre. E se a gente expandir isso para o mundo corporativo, a lógica é idêntica. É a mesma coisa. Quando um funcionário é demitido por quebrar o código de conduta da empresa ao fazer uma declaração ofensiva, isso não é censura, isso é quebra de contrato. Ninguém é obrigado a financiar ou hospedar discursos que violam seus próprios valores privados. E entender isso dissolve muito daquele discurso vitimista de quem confunde arcar com as consequências de suas atitudes com estar sendo silenciado por uma ditadura imaginária, sabe? A responsabilização é a sombra inseparável da liberdade. Muito bem colocado. Falar livremente é um direito, mas exigir imunidade social, profissional ou mercadológica pelas palavras ditas é um absurdo quase infantil. Toda ação gera uma reação. Mas espera aí, tem um paradoxo gigante aqui. Se a gente acabou de estabelecer que a agressividade verbal e o desrespeito são destrutivos, disparam o nosso sistema límbico
e são punidos pela ética e pelo mercado, por que em algumas situações bem específicas a sociedade não apenas tolera a agressividade, mas aplaude de pé? Existem zonas cinzentas muito complexas na comunicação humana, onde a agressão se torna funcional, né? Sim, existe. É o conceito psicológico do eustress, ou estresse positivo. Nem toda agressividade é hostilidade tóxica. O organismo humano também utiliza energia agressiva para superar obstáculos e criar laços, dependendo muito de como ela é canalizada. Ah, entendi. A grande diferença fisiológica é que no eustresse, o pico de adrenalina tem um propósito claro. Tem regras definidas e uma válvula de escape iminente. Bem diferente do estresse crônico de um ambiente tóxico. Podemos observar isso claramente em pelo menos 4 cenários clássicos na nossa sociedade. O exemplo mais visual disso, sem dúvida nenhuma, é o esporte. Numa partida de rugby ou num campeonato de artes marciais, os atletas estão lá trocando impactos físicos que renderiam prisão imediata se acontecessem numa calçada. Com certeza. Mas ali dentro do tatame são técnicas celebradas. E por que funciona? Porque existe um consentimento prévio de risco e as regras focam na superação esportiva e não na destruição moral do adversário. Perfeito. Um outro cenário fascinante ocorre em ambientes de alta performance e risco de vida, tipo nas unidades de terapia intensiva de hospitais ou naquelas cozinhas profissionais estreladas que operam sob uma pressão brutal. Estilo reality show de culinária. Isso. Nesses locais, o ponteiro dos segundos dita quem vive, quem morre ou se o restaurante entra em colapso total. A cortesia social básica, o por favor e o com licença, é frequentemente sacrificada. Um cirurgião pode gritar uma ordem ríspida para a equipe toda. E a equipe não entra em parafuso, né? Ninguém acha que é um assédio pessoal. Porque há uma compreensão tácita de que a rispidez não é um ataque à dignidade do enfermeiro ali, mas uma necessidade imperativa imposta pelo relógio. O foco é resolver o problema imediato, a agressividade é canalizada puramente para a eficiência. Uhum. Outro contexto em que isso acontece muito, e acho que todo mundo que está ouvindo já vivenciou, é aquela agressividade lúdica entre amigos muito próximos. A famosa zoeira. Trocar insultos pesados, apelidos absurdos, ironias afiadas. Sim, a gente vê muito isso. Vemos muito isso entre amigos de infância ou em tropas militares. O mecanismo contraintuitivo aqui é que agredir verbalmente o colega de forma estruturada testa e reforça os laços de confiança. Exato. Mas existe um pré-requisito letal para isso funcionar. A simetria. Tem que haver intimidade e poder igualitário. Se houver desnível hierárquico, deixa de ser brincadeira e vira bullying na hora. E por último, temos a agressividade de defesa, sabe? A assertividade vital, que é o uso do volume de voz e da energia física para estabelecer uma fronteira intransponível de proteção. Tipo gritar por ajuda. Isso, um não gritado com toda a força do pulmão para impedir um assalto ou interromper uma injustiça na rua. A energia agressiva aqui atua como um escudo, não como uma espada. Então, o que faz esses ambientes extremos funcionarem é uma combinação de 3 elementos. Existe um contrato social implícito onde todos conhecem as regras, há uma despersonalização, onde o foco é o problema e não o caráter do indivíduo, e a finalidade é sempre construir, resolver ou proteger. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Quando a gente olha para essa estrutura, fica escancarado o motivo pelo qual a comunicação digital atual está tão doente, o conceito de transposição de contextos. Exato. O que acontece nas redes sociais hoje é que as pessoas agem em plataformas públicas como se estivessem dentro de um octógono de MMA, ou numa cozinha sob pressão extrema, ou pior, acham que têm intimidade militar com desconhecidos na internet. Que loucura, né? Elas transpõem uma agressividade que só funciona em nichos altamente controlados para o convívio civil geral. É a pessoa que quer usar o tom ríspido de um cirurgião do pronto-socorro para debater a reforma de um parque no grupo do WhatsApp do condomínio. Falta o contrato social. Ninguém ali concordou em ser tratado com brutalidade para resolver um problema super trivial. É bem por aí. E quando o contrato social evapora,
A agressividade perde a sua função positiva de eustresse e se torna apenas poluição tóxica. O contexto dita a viabilidade da comunicação, sempre. Já que o contexto é rei, a gente precisa desenhar limites muito claros para as interações cotidianas, aquelas onde não estamos nem num ringue, nem numa UTI. Como a gente define na prática onde termina o uso aceitável da voz e começa o abuso? Existem fronteiras que não deveriam ser cruzadas? Dá sim. A gente pode estabelecer balizas inegociáveis para a convivência saudável. A primeira delas é, inquestionavelmente, a veracidade no que tange à reputação. Não mentir, basicamente. A liberdade de expressão é projetada para proteger opiniões, perspectivas e até visões de mundo absurdas, mas ela não serve para blindar a fabricação deliberada de fatos que destroem vidas. Inventar um crime sobre um colega de trabalho para arruinar a carreira dele não é exercer liberdade. Isso é difamação criminosa. O respeito ético mínimo é não adulterar a realidade para prejudicar alguém. Exatamente. A segunda baliza é bem famosa. É o princípio do dano físico imediato à segurança pública. O exemplo que os juristas adoram usar é o de gritar fogo no meio de um teatro lotado e escuro, sabendo que não há incêndio algum. Por que isso não é protegido? Porque gera pânico. Isso. Porque o som da voz ali deixa de ser uma mera expressão e se torna o gatilho para uma debandada física, onde pessoas podem morrer pisoteadas. O risco iminente à vida cancela o direito de emitir aquele som. E a gente chega à terceira baliza, que é talvez o nervo mais exposto da nossa época, que é a fronteira densa entre a crítica contundente e o discurso de ódio. E o segredo para entender essa linha divisória está em separar as ideias das pessoas. Uma sociedade livre permite e até encoraja que dogmas, religiões, filosofias, políticas e instituições sejam alvos de críticas ferozes, sátiras e desconstruções. Ideias não têm sistema nervoso, sabe? Elas não sentem dor. A crítica à ideia é livre. Mas a coisa muda de figura quando o alvo passa a ser a existência da pessoa. Absolutamente. Quando a fala deixa de atacar o argumento e passa a desumanizar, tipo pregar inferioridade ou incitar a violência contra grupos inteiros por causa da raça, do gênero, da etnia ou da orientação, aí a gente cruza a linha da crítica e entra no território da opressão. É um ataque direto, né? O discurso de ódio usa a linguagem para tentar remover a humanidade do outro. E nenhuma sociedade ética sobrevive tolerando a desumanização de seus próprios membros. Por fim, a quarta baliza nos traz de volta ao respeito pelas regras do ambiente que a gente ocupa. Sejam as políticas de convivência de uma plataforma digital ou o código de ética do escritório onde a gente trabalha. Navegar pela sociedade exige entender que não temos o direito a uma audiência cativa nos canais dos outros. É uma ilusão achar o contrário. Quebrar essas regras e sofrer as sanções contratuais é simplesmente o sistema de causa e consequência funcionando perfeitamente. E com essas fronteiras mapeadas, como é que alguém transforma toda essa teoria sociológica e biológica numa ferramenta de bolso, né? Numa bússola prática antes de entrar numa discussão difícil? Olha, dá para criar um filtro mental rápido. Antes de responder com raiva, a primeira pergunta deve ser sobre o contexto. Onde eu estou e com quem estou falando? É um ambiente que exige formalidade ou permite confronto? Boa pergunta inicial. A segunda pergunta é sobre a intenção. Eu quero realmente construir um entendimento ou só quero causar dor para me sentir superior? A terceira exige foco. Estou mirando no argumento ou estou tentando destruir a reputação de quem fala? E a última é pura autorresponsabilidade. Estou pronta para arcar com as consequências do que vou escrever ou falar agora? É um excelente filtro. Na psicologia da comunicação assertiva, a gente costuma resumir isso numa tríade fundamental para a eficácia da mensagem: a dignidade, a universalidade e a finalidade. A dignidade questiona se a forma como eu falo preserva o respeito básico pelo ser humano do outro lado. E a universalidade é a regra de ouro, certo? Aquela velha máxima, eu suportaria de forma madura se alguém usasse exatamente as mesmas palavras, no mesmo tom, para apontar um erro meu. Precisamente. E a finalidade nos obriga a encarar o nosso real objetivo. Qual é a utilidade prática desta fala? Vai resolver o conflito ou apenas jogar gasolina no fogo para inflar o ego? Quase sempre pro ego, né?
E a comunicação assertiva não é sobre ser passivo ou abaixar a cabeça para injustiças. É sobre focar a energia no como se fala. A forma da entrega pode garantir que duas pessoas com visões de mundo completamente opostas consigam dividir o mesmo espaço e resolver um problema estrutural, sem que o sistema límbico de nenhuma das duas ative um modo de destruição mútua. O como transforma o ataque numa ponte. Nossa, isso amarra maravilhosamente bem a nossa análise de hoje. Acho que o grande aprendizado que a gente tira dessa imersão profunda é que a liberdade de expressão é, sem qualquer dúvida, o direito humano inalienável de pensar, investigar e verbalizar livremente. É o oxigênio da inovação. Sim, sem dúvida. Mas o respeito ético não é um enfeite opcional nessa equação. Ele é o dever intrínseco de reconhecer a humanidade plena de quem divide o mundo com a gente. No exato instante em que a gente usa a nossa voz puramente como um porrete para silenciar, humilhar ou degradar o outro, a fala sofre uma mutação. Ela perde o seu propósito social e a liberdade vira apenas um álibi covarde para o abuso. E se conectarmos isso a um panorama maior, retornando àquela nossa conversa inicial sobre a neurobiologia do conflito, há uma provocação fundamental para deixarmos no ar. Compreendemos que o nosso cérebro primitivo tem uma enorme dificuldade em separar o que é uma ofensa ideológica abstrata do que é uma ameaça física letal. Verdade. Conhecendo essa profunda falha de segurança na nossa arquitetura cerebral, qual será o futuro imediato da nossa comunicação digital? Afinal, os algoritmos e os modelos de negócios das grandes plataformas de mídia social lucram bilhões, precisamente ao sequestrar esse nosso sistema límbico. Eles sabem apertar os botões. Eles são desenhados para exibir conteúdos que engatilham a nossa resposta de luta ou fuga, promovendo a indignação constante, porque o atrito extremo retém a nossa atenção na tela por mais tempo. O verdadeiro e monumental teste para a liberdade de expressão neste século talvez não seja apenas a velha e conhecida resistência contra censores governamentais. Talvez o desafio mais complexo da nossa era seja impedir que a nossa comunicação continue sendo invisivelmente manipulada por sistemas tecnológicos que descobriram como monetizar a nossa fúria e os nossos piores instintos primitivos. Nossa, é uma perspectiva assustadora, mas muito essencial. Faz a gente perceber que o ecossistema da liberdade é infinitamente mais delicado do que uma simples lista de leis pode proteger. Aquela cerca visível e clara que a gente adoraria que existisse para nos dizer exatamente até onde podemos ir, não vem pronta de fábrica. Ela precisa ser erguida e mantida todos os dias, a cada interação, por meio da nossa vigilância consciente, da nossa ética pessoal e do nosso esforço ativo de não ceder aos nossos instintos mais básicos. É um trabalho cansativo, sim, mas é o único que garante a civilidade. Muito obrigada a todo mundo que mergulhou com a gente nessas ideias hoje. Continuem questionando o mundo ao redor e até a próxima análise profunda.